vai mudar um pouquinho de assunto agora, porque o Partido Alternativa para a Alemanha, o AfD, foi classificado como uma organização de extrema-direita pelo Departamento Federal de Proteção da Constituição do país. A medida amplia os poderes legais de vigilância sobre esse partido e o comunicado oficial do departamento afirma que a AfD desrespeita a dignidade humana e tenta excluir grupos populacionais da participação igualitária na sociedade. Em especial, o relatório acusa o partido de adotar uma visão baseada em critérios étnicos e de ancestralidade considerada incompatível com a ordem democrática livre. A gente sabe quem adotava essas práticas na Alemanha e como essa história terminou. E se tem alguém que sabe melhor que a gente, é a população alemã. Mas o secretário de Estado americano, Marco Rubio, achou um absurdo essa classificação, o que me parece assustador sim, mas nem um pouco surpreendente. Para falar sobre esse assunto, a gente recebe o cientista político e professor da Berea College, Carlos Gustavo Pódio. Boa tarde, professor. Boa tarde, Luísa, Pedro, Cristina, todos presentes aí. Acho que eu falei o nome errado de todo mundo, né? Mas tudo bem. É o Christian, Luísa e Pedro, tá certo? Isso, professor. Como vai? Tudo bem? Tudo bom. Professor, deixa eu lhe explicar como é que eu entendo essa situação e eu quero que o senhor, por favor, me corrija se qualquer uma das minhas premissas estiver errada. A partir dos anos 50, os Estados Unidos começaram, na verdade, começa ali nos anos 20, anos 30 com o Judge Black, mas principalmente a partir dos anos 50, os Estados Unidos começam a adotar, a Suprema Corte Americana começa a adotar uma leitura cada vez mais radical da primeira emenda. Não era a maneira como se lê hoje a primeira emenda, com uma leitura muito ampla do espaço para a liberdade de expressão, não era a leitura que havia durante o século XIX e durante boa parte da primeira metade do século XX. Só que no pós-Segunda Guerra, isso vai se ampliando, e se cria, de fato, uma cultura moderna os Estados Unidos são possivelmente a democracia em que há mais espaço para a liberdade de expressão. A Alemanha vive uma história que é o contrário disso. A Alemanha talvez seja, das democracias plenas europeias, a que tem mais restrições ao que pode ser falado. Tem determinadas coisas, você não pode usar uma suástica, você não pode usar uma cruz de ferro. Símbolos nazistas não podem ser usados legalmente na Alemanha. Da maneira como eu compreendo isso, está diretamente ligado à história de ambos os países. O que a história ensinou para os americanos, e a lição que os americanos aprendem com a história, é quase uma versão extrema da leitura do John Stuart Mill de liberdade de expressão. Você pode... O mercado de ideias vai cuidar para que as ideias ruins sejam expurgadas pelo amplo debate público. Enquanto que a lição que os alemães aprendem é outra. Olha, não dá para contar com o mercado de ideias. Ideias ruins que podem, inclusive, usando as ferramentas da democracia, derrubar a própria democracia e instaurar um regime totalitário, como foi o caso do Terceiro Reich, elas podem não ser expurgadas pelo debate público, então a gente tem que ter cuidado com elas desde a nascença. Portanto, esses dois países com histórias muito distintas chegam a conclusões muito distintas a respeito do papel da liberdade de expressão na sociedade. E o que a gente está vendo agora, claro que tem um bocado de hipocrisia no secretário de Estado, Marco Rubio, mas independentemente disso, a gente está vendo literalmente o contraste de duas lições muito distintas aprendidas por dois países por conta de suas histórias muito diferentes. Isso faz sentido a maneira como eu estou lendo? O senhor acha que é diferente? Como é que o senhor lê? Eu acho, Pedro, que você foi no coração do processo. Acho que faz todo sentido. A gente não pode compreender esse debate se a gente não entende com profundidade os diferentes contextos entre Estados Unidos e Alemanha e a diferente relação que esses países têm com governos, principalmente governos nacionalistas e autoritários, né? Eu acho que o elemento da liberdade de expressão certamente é uma das
dos principais questões que cria aí, digamos, um certo atrito, né, entre a visão norte-americana de liberdade de expressão e essa visão que tem sido colocada pelo governo Trump, e é uma coisa que está muito arraigada na cultura norte-americana, né, essa ideia da liberdade de expressão como um valor absoluto, e por outro lado a experiência alemã com aquilo que nós podemos classificar como fardo do passado, né? Então são duas experiências muito distintas nesse sentido. Não dá para a gente compreender sem olhar para isso. Eu diria que além disso tem um outro elemento que é fundamental, que é a questão de como o nacionalismo, né, e principalmente esta versão de nacionalismo defendida pelo governo Trump, pela alternativa da Alemanha, para a Alemanha, como isso é encarado pelas diferentes sociedades também, né? Quer dizer, uma coisa é aquilo que o americano sempre defendeu, que é a ideia do patriotismo, ou seja, o patriotismo é o orgulho do meu país, né? O meu país como as instituições do meu país, um país que recebe pessoas, um país fundado na questão do imigrante, né? Então, portanto, esse discurso nacionalismo, e o nacionalismo é um conceito em que você celebra não tanto o país, mas celebra o povo, né? O meu povo é superior ao seu povo, e aí tem valores culturais, etc., que são colocados neste conceito. Isso é uma ideia que é um pouco estranha à realidade norte-americana e que tem sido desenvolvida por essas forças representadas pelo trumpismo. É algo que os Estados Unidos sempre se viu como um país aberto, é ainda hoje um dos países mais abertos do mundo, recebendo imigrantes, etc. No caso da Alemanha, também a questão histórica aqui é um elemento crucial quando lidamos com a questão do nacionalismo, né? Quer dizer, o sentimento nacionalista e esse etnonacionalismo xenófobo na Alemanha tem um peso muito diferente do que tem nos Estados Unidos. Então você combina essas duas questões, ou seja, a visão diferente de liberdade de expressão que existe na Alemanha e nos Estados Unidos, e dois, a experiência histórica com esses movimentos nacionalistas autoritários, você tem resultados distintos tanto nos Estados Unidos quanto na Alemanha. Acho que esse é o centro para a gente entender essas divergências que nós estamos vendo de visão. Uma questão que preocupa é justamente a transição dos Estados Unidos para esse tipo de visão nacionalista, né? E eu acho que, em certa medida, esse é um dos elementos, eu costumo dizer que tem várias diferenças entre o Trump de 2016 e o Trump de 2025, né? Eu acho que uma transição que nós estamos vendo do governo Trump agora é uma transição para aquilo em 2016. E, claro, tudo isso são conceitos de ciência política que a gente pode debater, mas em 2016 poderíamos classificar como uma direita populista radical. Eu acho que a partir do 6 de janeiro de 2020, né, e agora com esse novo mandato do Donald Trump, há uma gradual transição para aquilo que chega muito próximo do que poderíamos classificar de extrema-direita, né? E o elemento nacionalista, o elemento de contra instituições, discurso, né, contra instituições democráticas, Congresso, imprensa, judiciário, né, pedindo impeachment de juízes, etc., faz com que chegue muito próximo desse discurso de extrema-direita, que, repito, é um discurso alheio à realidade norte-americana, à experiência histórica norte-americana, mas muito próximo da experiência histórica recente alemã. Então, a gente tem que entender essas diferenças importantes. E uma última questão, para não ficar muito longa a resposta, o que a gente tem visto, quer dizer, entre os grupos que apoiam, e um dos problemas da alternativa para a Alemanha é que ela tem um apoio popular bastante importante na Alemanha, mas notadamente esse apoio vem de eleitores jovens e de eleitores na Alemanha Oriental, né? Então os jovens podem ser aqueles que começam a esquecer de alguma forma ou se distanciar desta experiência histórica da Alemanha com o nacionalismo, com o autoritarismo, né? Então, em certa medida, tem aí uma divisão importante, né? E simbolicamente não podemos esquecer que a Alemanha ela é vista como o centro da Europa, né? Como uma força de centro da Europa, onde forças extremas não prosperam, né? Você tem governos alemães, o governo atual alemão, por exemplo, onde você não é incomum a formação de alianças, de coalizão entre a centro-direita e a centro-esquerda, né? Quer dizer, os sociais-democratas e os conservadores alemães. Então, isso não é incomum acontecer. Então, a Alemanha tem sido um bastião
do centro político europeu por muito tempo. E a introdução dessas forças de extrema-direita no centro da política alemã também acende um sinal de alerta, né? Então, acho que são esses componentes aí que a gente precisa para entender a reação da Alemanha à ascensão da alternativa para a Alemanha. Professor, você mencionou essa votação expressiva da AfD, né? Ela ficou em segundo lugar nas eleições federais de fevereiro, conquistou um recorde aí de 152 cadeiras entre as 630 do Bundestag, que é o parlamento alemão, né? Quase 21% dos votos. E eu ia fazer uma pergunta exatamente em relação a isso, que a Alemanha é um país com muita memória, né? Se você andar por Berlim, você vê não só nos museus, nos memoriais, mas você vê ali o muro pela cidade inteira. Tem uma igreja no centro de Berlim que ficou com a torre destruída em nome da memória da guerra, para que as pessoas não se esquecessem que aquilo aconteceu. A memória é uma coisa muito importante, muito presente na cultura alemã. Essa votação expressiva de jovens claro que deve ter a ver com o avanço da extrema-direita no mundo, mas tem alguma coisa que explique isso na Alemanha? E qual pode ser a reação? Porque a AfD existiu por muito tempo como um partido normal, apesar de ser classificado como neonazista por quase todo mundo, né? Como é que isso pode ser recebido por essas pessoas, por esses eleitores da AfD, e em que momento essa preservação da memória se perdeu aí para essa população jovem? O que a gente tem visto em certa medida, né, que ajuda a explicar, porque, como você disse muito bem, esse não é um movimento isolado da Alemanha, né? É preocupante que esteja ocorrendo na Alemanha pelas questões que nós conversamos e levantamos na resposta anterior, né? Que já tem um significado simbólico expressivo, porque até então imaginava-se que a Alemanha, em certa medida, estava meio isolada, né? Justamente por conta da experiência histórica. A gente via o Fronte Nacional na França, você tem na Holanda, Portugal, Espanha, uma série de países onde cresce esta direita populista, radical ou extrema-direita em alguns casos, mas a Alemanha era exatamente esse pilar, né? O centro onde, dada essa experiência histórica, nós não podemos esperar nenhum tipo de movimento que lembre, né? O que se aproxime aquilo que foi o que nós vimos na primeira metade do século XX na Alemanha, né? Então, o fato disso estar acontecendo é que é bastante preocupante, ou seja, mostra que não é um fenômeno isolado e é um fenômeno que, de fato, exige explicações mais amplas do que apenas explicações locais, né? Algo que acontece na Alemanha, ou na França, ou em Portugal. É algo que acontece em geral. Eu acho que uma das explicações que os cientistas políticos têm dado para isso é que estamos vivendo uma chamada, quer dizer, o conceito de ciência política que é crise de representatividade, né? Você tem uma população importante, principalmente de mais jovens, que não se vê representada nos partidos que existem atualmente nas democracias liberais ocidentais atual, né? Que são partidos formados pela história muito do século XX, né? Quer dizer, quando a gente falava de esquerda, direita, muito essa coisa da industrialização, né? Então, o mundo industrial, você tinha o partido dos trabalhadores, né? O partido da burguesia, ou dos investidores, da classe média, onde havia esses estratos sociais um pouco mais claros, né? Fruto do desenvolvimento industrial desses países. Hoje nós vivemos uma economia completamente diferente, uma mudança profunda econômica, uma mudança, claro, tecnológica, social, redes sociais, não dá para a gente descartar isso como um elemento, mas o fato é que há mudanças sociais profundas que estão criando um curto-circuito entre a sociedade e o Estado, né? Entre a sociedade e as instituições estatais ou representantes do Estado, incluindo partidos políticos. A gente tem visto isso no mundo inteiro. Aqui nos Estados Unidos é muito clara a transformação do Partido Republicano, né? Não é nada a ver o Partido Republicano de hoje com o Partido Republicano do Ronald Reagan, por exemplo, né? E, em certa medida, isso tem sido muito atraente para uma parcela expressiva de eleitores jovens de classe média baixa. Eleitores jovens que, em certa medida, se veem
vêm excluídos, né, de muitos dos benefícios que as gerações passadas tiveram ao longo do século XX. Né? Então, o próprio estado de bem-estar social europeu, que funcionou muito bem até certo ponto, você tem, a partir da crise de 2008, dificuldades econômicas. Né? Então, você tinha uma Europa que até 2008 era uma Europa que vivia na prosperidade. Né? Então, na prosperidade você tinha mais integração, moeda única, etc. Nesse período entre o final da Guerra Fria e a crise econômica de 2008 foi um período de crescimento, integração europeia. Desde 2008 fala-se em desintegração. Né? Tivemos, inclusive, a saída do Reino Unido, que é simbolicamente bastante importante no sentido de mostrar que a União Europeia está não mais se integrando, mas, em certa medida, se desintegrando e se enfraquecendo. E esses partidos oferecem algum tipo de discurso, o discurso da proteção. Vota em mim que eu vou protegê-lo dessas ameaças, né? Das ameaças que estão vindo de fora. Né? Então, isso cria, em certa medida, principalmente em grupos cuja memória histórica que você mencionou estão ficando um pouco distantes. Isso é um fato. Aqui nos Estados Unidos, a memória histórica da luta pelos direitos civis. Né? Já tem muita gente estudando sobre isso. Né? Então, o que explica, por exemplo, que o Donald Trump vem conseguindo maior apoio entre o eleitorado negro, por exemplo, a despeito de muitas das políticas e retórica que o Trump tem adotado nesse sentido. Ele tem conseguido apoio principalmente entre eleitores negros, homens jovens. Né? E muitos dizem que um dos elementos é justamente que, para os eleitores mais jovens, a memória das lutas, dos direitos civis, etc., já está distante. Né? Então, não é o eleitor negro mais velho, é muito difícil votar no Donald Trump. Né? Você não tem dados que mostram isso. Então, a mesma coisa a gente tem visto acontecer nos países europeus. Como o eleitorado, a gente imagina que o eleitor da extrema-direita é aquele senhor de meia-idade que fica sentado xingando as pessoas na rua. Né? E não é mais isso. Né? Não é mais isso na França, a gente tem visto isso com a Le Pen, e não é isso também no caso da alternativa para a Alemanha. Sabe uma coisa hein, Christian, que me chama a atenção no que o Carlos Gustavo tá falando? A impressão que eu tenho é que existe uma similaridade imensa entre Israel e a Alemanha, politicamente. O que eu quero dizer com isso? Quem é o eleitor da base da coalizão que sustenta o Netanyahu? São os Mizraim. Quem são os Mizraim? São os judeus orientais. É a turma que, logo após a guerra de 1948, que deu a independência de Israel, foi expulsa do Marrocos, do Egito, da Líbia, da Síria, do Líbano, do Iraque. A comunidade judaica no Iraque, em Bagdá, tinha 3.000 anos, desde o exílio da Babilônia. Do Irã. Todo mundo foi expulso e foram para lá. Quando eles chegaram para lá, Israel era um país que tinha sido criado por judeus europeus, Ashkenazim, e que vinham com uma cabeça pós-iluminismo, né? Todo mundo super bem educado, tudo mais, e de repente entra aquele bando de gente que não estava no cálculo que ia ser expulsa e Israel ia ter que imediatamente absorver ainda no final dos anos 40 e início dos anos 50. Essa turma era vista durante os anos 50, 60, 70, 80, os Mizraim sempre foram vistos como a turma mais ignorante, a turma mais humilde. Eles vinham realmente de sociedades muito mais tradicionais, com valores muito tradicionais, não tinham passado por um iluminismo, tudo mais. Eles sempre foram vistos como a gente pior. Sabe aquela turma que toda nação tem, que é vista como a gentalha? Eram os Mizraim. Os Mizraim não religiosos foram todos para o Likud, que era um partido republicano que virou, assim como o Partido Republicano sobre o Trump degringolou e virou uma coisa radical, o Likud virou. E os religiosos foram para o Shas, que é um partido religioso. Na Alemanha, quem é que vota na AfD? São os alemães orientais. São jovens que vieram da Alemanha Oriental, que era o país que tinha passado por um regime super autoritário. Aliás, autoritário mais do que isso, né? Um regime totalitário, porque ali o serviço secreto era a Stasi, era um troço aterrador, tinha um controle sobre a vida total das pessoas. Parecia uma coisa meio União Soviética do Stalin e Alemanha do Hitler. E eles, na União da Alemanha, quando aconteceu a União, eles eram vistos pelos alemães como a gentalha,
como a gente é ignorante, não sabem se comportar, são isso, são aquilo. Quer dizer, tanto em Israel quanto na Alemanha, o que está acontecendo, de certa forma, é uma revolta dessas gerações jovens, desse eleitorado jovem, mas é da turma que, sendo parte daquele país, sendo alemães, sendo israelenses judeus, eram vistos como os menores, os piores, tudo mais. Em Israel, eles chamam isso de revolta oriental. Isso não é a mesma coisa nos Estados Unidos, no Brasil ou mesmo na França, mas lá tem esse aspecto muito forte de haver esses grupos sociais, né, em que, de certa forma, partir para um autoritário que seja o meu autoritário é um pouco... E sempre com esse discurso de Israel para os israelenses, fora palestinos, vamos a grande Israel, vamos ocupar a Cisjordânia, vamos ocupar Gaza. Assim como uma coisa, Alemanha para os alemães. É um pouco como se eles estivessem reiterando, não, mas nós somos alemães, mas nós somos israelenses, né? E parte do crescimento desse extremismo vem por esses grupos que eram os grupos marginalizados de cada sociedade, né? A Tatiana Salles fez uma colocação sobre isso. Na verdade, você quase respondeu a pergunta dela, porque é o seguinte: por que a antiga Alemanha Oriental resolveu se abraçar aos neonazis? Qual o impacto da imigração, sobretudo de pessoas oriundas de países islâmicos, nessa virada da AfD? Toda parte você tem pessoas que se sentiram, como disse o Carlos Gustavo, não representadas e que se sentem perdidas ou por baixo durante o período da globalização. Isso é um fenômeno geral. E aí essa insatisfação gera uma radicalização. Opa, caiu aqui a caçuleta. Peraí. Aí você gera essa insatisfação e você fica querendo alguma coisa que seja fora do establishment, não é isso? Isso. Agora, isso com todas as variações que você mesmo mencionou aí. O problema é que você tem uma raiva também do elemento que você não associa aquele que deveria estar embaixo de você, né? O ressentimento desses segmentos, ele é direcionado contra a imigração, é o imigrante mais bem-sucedido, ou ele é dirigido, por exemplo, sempre, repito, alguém que deveria estar abaixo de você, ou pode ser do branco pobre nos Estados Unidos contra o negro, pode ser contra desses setores contra o imigrante. No caso da Europa, a mesma coisa. Os recém-chegados. No caso da Alemanha Oriental, eu acho que tem um componente interessante que é o seguinte: a Alemanha, ela foi criada a partir de um nacionalismo, vocês não fazem ideia, ultra xenofóbico e culturalista. Eu acabei de ler, eu tenho que fazer essas coisas. Não sei se vocês já leram Treitschke, não sei se vocês já leram Spengler. Esses são autores do Segundo Reich e depois da República de Weimar, quer dizer, Spengler é ali na virada, que eles sustentam, na verdade, que o poder da Alemanha se baseia numa cultura particular. Isso também é um discurso ressentido, tá? Porque a Alemanha foi a última a chegar ali na concorrência das grandes potências europeias naquela época. A Alemanha e a Itália são as últimas a se industrializar, né? Se unificarem. Isso, e quando elas chegam para disputar o cenário imperial, ele já foi feita a repartição dos impérios, enfim, aí você tem essa geração desse ressentimento. Os alemães passaram o século XIX inteirinho querendo um Estado. Vocês não conseguem entender Hegel, você não entende essa demanda por um Estado centralizado, como a França tinha, como a Inglaterra tinha, e eles não tinham. Então, quando você lê esses autores, a ideia é a seguinte, que eles têm do mundo. É o ódio ao cosmopolitismo, a ideia de que toda nação tem uma cultura, ou tem que ter uma cultura. Essa cultura é um blend religioso. Ele começa com a religião. É isso que dá a vida a essa cultura. Eu estou pensando aqui no Spengler. Tá? Ela é uma vivência que começa com os camponeses, ela tem uma base rural e ela se organiza em torno de uma nobreza e de um clero. É uma experiência vital, você não reflete sobre ela, você vive. É uma coisa que está no hábito, na reflexão, no hábito cotidiano, você vive aquilo. Quando você começa a pensar sobre aquilo, começa a decadência. Então a decadência começa com a urbanização, a decadência começa com o liberalismo, a decadência aparece com o surgimento das grandes cidades, porque elas vão descaracterizando as culturas de cada país, e sobretudo da Alemanha, né? Então quando as massas aparecem, essas massas... Aparece a liberdade de imprensa. A liberdade de imprensa é o lixo que difunde um discurso globalista de destruição das culturas. Isso tudo que a gente está vendo hoje. Assim, mas está repetindo. Não, mas esses caras que estão fazendo isso hoje leem Spengler.
Isso não é só uma repetição, isso é uma leitura direta do Spengler. Né? E aí deixa de existir a cultura e passa a ser civilização. Civilização é um negócio puramente material, é uma coisa puramente sem alma, é técnica, é forma, é separação de poderes, é representação política, entendeu? Quer dizer, é um negócio antimoderno também. Tá? Então, você tem que imaginar que a Alemanha viveu isso muito tempo. Quando a democracia liberal chega na Alemanha de uma forma humilhante, que é através da derrota, né, de 1918, os radicais vão atribuir essa derrota a uma capitulação, a uma traição de setores do exército e do empresariado. Você vai ter uma espécie de uma democracia fragilíssima. Nesse meio tempo, uma sede de vingança, um ressentimento que vai alimentar, na verdade, o retorno do nazismo. E aí você vai ter, igualmente, isso que estava sendo discutido agora há pouco por você, pelo Pedro e pelo Carlos Gustavo, que é essa coisa da liberdade de imprensa. A liberdade de imprensa ela é utilizada ao mesmo tempo para denegrir a imprensa liberal, como representante dos traidores, desses cosmopolitas dissolventes, e ao mesmo tempo para você ter a liberdade de veicular o ideário fascista, no caso da Itália, e do nazista, no caso da Alemanha. O caso da Itália também é interessante porque você teve governos liberais que tentavam democratizar o país por muito tempo. Tá? Então você tem essa liberdade de imprensa que foi usada para isso. E aí você tem, a gente não precisa discutir aqui o que foi o nazismo, mas assim, quando a guerra acaba e você tem um processo de desnazificação, você tem uma espécie de liberalização e democratização na Alemanha Ocidental na base da porrada. Você tem uma ocupação da francesa, inglesa e americana lá dentro, você tem as bases americanas e aquele posto, né? O Adenauer é o grande primeiro-ministro a partir do banda ocidental, né? Porque a banda oriental foi... Eu falei ocidental, justamente. Por outro lado, a Alemanha Oriental fica debaixo do tacão soviético. Agora, o que acontece? A Alemanha Oriental, até 1990, 91, 92, ela não sabe direito o que é democracia liberal. Esse aprendizado que a Alemanha Ocidental teve, ela não teve. E aí, quando você tem o advento da democracia liberal, depois da queda do Muro de Berlim na Alemanha Oriental, ela vem quase como se fosse uma anexação da Alemanha. Ela é percebida como se fosse uma anexação pela Alemanha Ocidental. E você não cumpre a promessa de homogeneizar a Alemanha, não do ponto de vista mais cultural, como queria o Spengler, mas de homogeneizar do ponto de vista econômico. Né? Você não tem a criação de novas indústrias e empresas que se movam para lá. E aí você olha o mapa eleitoral da Alemanha Oriental, o mapa eleitoral da Alemanha, as partes onde esses partidos conservadores e mais reacionários têm voto corresponde quase que exatamente ao mapa da Alemanha Oriental. Isso é um problema que os outros países da Europa Oriental também tiveram, como a Hungria, como a Polônia, que é essa experiência muito recente da democracia liberal, o medo que traz um mundo de liberdade, né, e uma necessidade pressentida por parte dessas pessoas de recuar. Então, eu acho que isso explica um pouco a situação da Alemanha Oriental. E aí, na Alemanha Oriental, quer dizer, na parte oriental da Alemanha, né, melhor dizer assim hoje, você tem certamente essas pessoas que se sentem rebaixadas, que se sentem também de uma cultura estranha. Aliás, é engraçado que essa área da Alemanha Oriental é a área também onde tem o maior número de ateus. É interessante isso, porque foram formados debaixo do comunismo, de ateus dentro da Alemanha. E é essa área que tem o mais raiva por causa do ressentimento do imigrante. E isso aqui catapulta o partido. Então, você tem um culto meio de ressentimento, é um círculo vicioso de ressentimento e de extremismo e de ódio ao cosmopolita ou ao imigrante, né? Nessa história que vem desde, 1860, 70. Professor Carlos Gustavo, você acha que faz sentido... me perdoe, eu vou lhe tratar por você. Você acha que faz sentido essa ideia de que, de certa forma, essa revolta antidemocrática é uma revolta que é um grito das partes mais marginalizadas das sociedades, como eu citei especificamente, eu acho, porque me parece que são exemplos mais claros, o caso de Israel e o caso alemão me parecem muito parecidos. Talvez, de certa forma, ironicamente, porque Israel nasce muito em função do que aconteceu na Alemanha. É um grito dos marginalizados da sociedade? Pedro, quando você falava aí dos exemplos de Israel e de Alemanha,
pensei justamente também podemos trazer isso para o caso dos Estados Unidos, né? E o Christian falava muito da questão do ressentimento, né? Como o ressentimento é uma arma política poderosa e que tem sido, em certa medida, um elemento não apenas individual, mas social, digamos assim, que tem sido, em certa medida, instrumentalizado por esses partidos, né? Lembra-se quando a Hillary Clinton, por exemplo, durante a ascensão do Trump, ninguém entendendo muito bem porque o Trump estava ascendendo, ela usou aquela expressão, o basket of deplorables, né? Quer dizer, uma cesta são os deploráveis e tal, né? E isto gerou um sentimento entre os eleitores do Donald Trump, que se viam, em certa medida, como antissistema, né? De uma certa união, né? A revolta dos deploráveis, digamos assim, né? Não à toa, Donald Trump teve, nesta última eleição, pela primeira vez, um republicano ganha entre os eleitores de renda mais baixa, né? Isso para você ver a transformação aí do Partido Republicano, que era um partido focado... Se pegar o último candidato antes do Donald Trump, foi o Mitt Romney, né, que era um empresário, livre comércio, você representava muito esse partido republicano muito mais conectado a essas questões de uma certa classe social, ao passo que o Partido Democrata, ligado a sindicatos, etc., seria o partido da classe trabalhadora. Essa é uma mudança importante, né, que tem trabalhado muito com esse elemento do ressentimento. O ressentimento ele se traduz nessas mudanças econômicas profundas, né? Então, em certa medida, a gente pode sim entender, e o que explica a ascensão desses partidos, o que explica a adesão de alguns jovens a esses partidos, que o jovem também tem muito essa questão principalmente se você olha nessas sociedades democráticas, a vida do jovem hoje, aqui nos Estados Unidos, por exemplo, tem pesquisas que indicam isso muito claramente, pela primeira vez há uma questão geracional em que o jovem não está indo tão bem quanto seus pais, né? Desde então havia muito essa questão de que os avós vão bem, os filhos vão melhores que os avós, os netos vão melhores que os filhos, né? Isto não mais tem acontecido, uma certa estagnação de um extrato importante, classe média baixa norte-americana, aumento da desigualdade, etc., que serve como, em certa medida, como um combustível para esta política do ressentimento. Aí você tem todo o campo político que a gente pode discutir, políticas que defendidas por essas forças políticas, mas há um campo retórico, né? A forma com que o Trump fala, por exemplo, a linguajar do que Donald Trump usa, e outras figuras ligadas, né, ou próximas ao Donald Trump, ou que tentam repetir o fenômeno Trump, que tem aquilo que em certa medida, representa alguém que está indo, como também foi mencionado, a ideia de contra o establishment, né? Então, o jeito que ele fala como eu, na verdade, ele fala desse jeitão assim mesmo, e isso é que nós vamos nos vingar deste establishment, né? Então, existe muito essa lógica, esse elemento político do ressentimento, seja econômico, racial, etc., social, várias origens, né, vários elementos que podem despertar esse ressentimento, mas que é claramente muito bem articulado por essas forças políticas, né? Quer dizer, votem em nós, que nós vamos expulsar ou tirar esses outros elementos que estão criando dificuldades para nós. Quer dizer, os problemas que você enfrenta hoje são problemas derivados da imigração ou derivados de outras pessoas que estão corroendo o sangue do nosso país. Aliás, o Donald Trump utilizou exatamente essa expressão, imigrantes que envenenam o sangue da nação, né? Que é, de novo, essa visão nacionalista de um tipo de nacionalismo estranho à história norte-americana, mas que se explica, em certa medida, por essa mobilização do ressentimento, né? Esse ressentimento e essa revolta contra as elites, né? Existe muito aqui nos Estados Unidos. Isso tem sido percebido, né? Um lado bom disso é que, de fato, não podemos também deixar isso de lado, há uma certa parte da elite, para usar o caso norte-americano, né? As elites costeiras, né? Na Califórnia, Nova York, etc., que ignora, de fato, o resto do país, né? Que não entende, que não conversa, que faz um tipo de política descolada da realidade do meião dos Estados Unidos, né? A trajetória da campanha da Kamala Harris foi muito clara nesse sentido, que de fato não conversa, e na razão pela qual o Partido Democrata tem perdido o eleitor da classe trabalhadora norte-americana, porque são temas que muitas vezes não conversam. Razão
pela qual o Partido Democrata agora está revendo muitas das suas posturas, né? Tratando mais de questões econômicas, que são as questões que, de fato, atendem aos interesses das pessoas. Veja o que foi a campanha do Kemi no Canadá. Foi a campanha inteira focada em questão econômica, né? Ele é o candidato do Partido Liberal, de esquerda, seguindo o Trudeau. Muitas das políticas que ele defendeu, inclusive, eram contrárias às do Trudeau, e ele focou muito na questão do nacionalismo canadense e da economia, né? Que são questões muito fortes, muito poderosas. Então, em certa medida, também isto serve, né, para as esquerdas, para as forças liberais, para as direitas democráticas, etc., também acordarem, porque se esses partidos estão conseguindo conversar com essas pessoas, há que se entender quais são as razões e, claro, né, por um lado, a resistência, no sentido de criar o que a Alemanha tem feito, mas, por outro lado, tentar entender as origens disso e saber de que forma conversar melhor com essas pessoas. Professor, a expressão envenenar o sangue é uma das expressões mais nazistas, né, que o Trump usa. Envenenar o sangue é uma imagem nojentamente forte nesse sentido. Mas você está aí nos Estados Unidos. Eu assisti ontem, na verdade eu ouvi na forma de podcast, a entrevista do Trump ao Meet the Press. Da NBC. Ele deu uma entrevista longa para a ABC e ele deu uma entrevista no Meet the Press. Meet the Press é o programa jornalístico em exibição contínua mais longo da história da televisão americana. E é uma coisa curiosa porque a gente não tem nada parecido na televisão brasileira, que é um programa de política que passa nas manhãs de domingo e é denso pra cacete. Em geral, se discute pesadamente. E quando eles pegam uma entrevista com o presidente, o programa inteiro, mais de uma hora, vira uma jornalista super experiente ali provocando Trump, fazendo perguntas, respondendo, rebatendo, tudo mais. E a impressão que eu fiquei, eu não ouvia o Trump falando longamente há algum tempo. A impressão que eu tive é de um Trump muito mais sólido do que o do primeiro mandato. Ele continua com aqueles truques retóricos dele tudo é fake news, você só faz perguntas negativas, não faz perguntas positivas. Quer dizer, esses maneirismos todos estão lá. Mas ele fugia de perguntas muito mais. Ele, me parece, está respondendo mais as perguntas e dando respostas que, por mais simplistas que sejam, é muito diferente de um presidente como Barack Obama, que ia sempre fundo nas respostas. O Obama sempre tinha uma reflexão a fazer a respeito das coisas. Mas mesmo quando você pega um cara como George W. Bush, que não era tão profundo quanto o Obama, o Bush entrava mais nas respostas e desenvolvia algum tipo de raciocínio quando ele respondia. O Trump não desenvolve raciocínio, mas ele tem respostas rápidas e que me parecem sempre eficazes. Se ela se vira e fala, mas o senhor percebe que empresas que estão fazendo, quem precisa comprar um carrinho de bebê está com problema, porque o preço disparou. Vários small businesses, pequenos negócios, tudo mais, estão com problema, porque eles compram muito do que eles vendem, muito do material que eles usam no próximo trabalho vem da China. Aí o Trump se vira, mas por que você não está falando da indústria automobilística? A indústria automobilística está felicíssima, porque se você pensa nos grandes negócios, aliás, um discurso absolutamente desenvolvimentista e não americano. É meio contra pequeno negócio, mas grande indústria, a indústria automotiva, a indústria de energia, e nisso nós estamos bombando, tudo mais. O ponto que eu estou fazendo o Trump me pareceu muito mais preparado. Mais convicto, você quer dizer? Não, mais preparado. O discurso é populista, o discurso é fisiológico, o discurso é demagógico, mas é mais certeiro, é mais bem encaixado, é mais estruturado. Ele tem respostas que muitas vezes são uma fuga da pergunta. Mas por que você não me trouxe isso? Mas, ao mesmo tempo, eu imagino que para o eleitor trumpista, bata bem, sabe? Eu não tinha ouvido ele falando longamente assim há bastante tempo. A impressão aí
é de um Trump, de fato, mais focado, mais preparado, que sabe exatamente o que vai fazer? Não é aquele sujeito perdido do primeiro mandato ou não? Olha, Pedro, o que de fato repercutiu aqui bastante foi uma resposta que o Donald Trump deu, que acho que demonstra muito claramente. Essa entrevista, para mim, a minha leitura foi que confirma esta transição do Donald Trump de um político de uma direita populista rumo pesadamente a uma extrema-direita, né? E uma das questões que classifica a extrema-direita é desrespeito a normas democráticas, né? Acho que isso começa... O presidente está acima da estrutura do Estado, das normas do Estado. Exato. E em certa medida, o Donald Trump é, o que eu tenho dito, é o primeiro presidente latino-americano dos Estados Unidos. É a latino-americanização da política americana. Ele é um caudilho que se comporta acima das instituições, inclusive propondo, como você falou muito bem, desenvolvimentismo, política de distribuição de importação, quer dizer, ele quer praticamente transformar os Estados Unidos no Brasil dos anos 80, digamos assim, né? Não sei se vai dar muito certo, nós temos essa experiência, né? Então, em termos de linguajar... Tomara que dê. Então, a gente tem visto muito esse linguajar do Donald Trump muito próximo disso. Eu acho que o que repercutiu aqui bastante foi uma resposta que ele deu quando ele foi perguntado sobre o sujeito lá em El Salvador, que foi mandado para El Salvador, né, nas prisões de El Salvador, que a justiça pediu a volta deste indivíduo, e esse é um outro tema que, de novo, vai caminhando em termos de desrespeito às normas democráticas, quando você começa a desrespeitar decisões do judiciário abertamente. Né? Nesse caso, Carlos, me perdoe, é só para sublinhar aqui, nesse caso foi uma decisão unânime da Suprema Corte, né, da Corte mais alta do país. 9-0, e aí você começa de novo a ver as diferenças do primeiro Trump, que era um que testava algumas normas, do segundo Trump, que é aquele que abertamente vai tentar evitar normas democráticas. E ele foi perguntado diretamente pela jornalista sobre essa questão. Todo mundo tem direito à plena defesa, etc., como está na Constituição. Eu falei assim, não sei, preciso falar com os advogados. Você precisa respeitar a Constituição? E a essa pergunta direta, se o Donald Trump tem que respeitar a Constituição, ele responde, não sei. E aí dá uma evasiva. Ou seja, ele não responde diretamente, ele que há 100 e poucos dias atrás botou a mão na Bíblia e disse que ia prometer respeitar e defender a Constituição norte-americana, ele não deixa claro se ele tem algum apego à Constituição dos Estados Unidos. Ele já falou, inclusive, no primeiro mandato, ele usou a expressão, no tweet, que ele fala, a Constituição tem que ser terminada. Quer dizer, qualquer tipo de amarra aquilo que o Donald Trump vê como um poder imperial, e agora tem feito, né, essa história de que é tudo uma piadinha, ele bota o Donald Trump de coroa para ser o rei, agora botou o Donald Trump de papa, tudo é piada, tudo é engraçado, não, ele está tirando o saco, não está, né? Ele está claramente aí deixando claro que ele tem e sempre teve esse desconforto com as instituições democráticas, que de fato um prego, né? É um problema para quem é o líder do executivo, né? Quer dizer, são instituições criadas para ter pesos e contrapesos, né? Não à toa ele é grande admirador do Xi Jinping, do Vladimir Putin, etc., que não precisam lidar com esses inconvenientes da democracia, como a imprensa livre, o Congresso, etc. Acho que o Christian quer fazer uma eu queria fazer uma pergunta para você, a partir do que está sendo falado aqui pelo Pedro e por você e tal, que estou tentando juntar aqui os cacos. A diferença do Trump, do primeiro mandato, para o Trump atual, talvez não resida no fato de que, quando ele foi eleito, você tinha uma ideologia populista reacionária, mas era como se a oposição estivesse no poder, brigando, lutando, simulando a luta contra o sistema. A diferença agora é que é o populismo reacionário tornado doutrinariamente, eles têm uma teoria do Estado. Uma teoria do Estado reacionário, populista reacionário, o nome que você queira dar, facho reacionário, não sei. Eles têm uma teoria, né? Uma teoria constitucional, que foi uma coisa que ele não tinha, né? E que o Bolsonaro não tinha. O que o bolsonarismo tinha? Aquela coisa tosca da interpretação do artigo 142 da Constituição. Você tem uma intuição de que o presidente da República que deve ser considerado o eixo do funcionamento do sistema. Não é porque ele é eleito, ele é uma espécie de César, ele é o mito. Isso, e aí o legislativo e o judiciário devem se acomodar, mas isso não tem uma sistematização. Eu tenho a impressão de que o Trump também era assim. Agora, hein, Gustavo? A impressão que dá pelo que você falou, o que a gente tem visto de fato, é que ele toma o poder
a partir de uma situação em que intelectuais, que não são só os Steve Bannon da vida, são intelectuais assim mesmo, são juristas, são políticos, são doutrinadores, são teóricos, eles montaram uma teoria. A teoria do executivo unitário, por exemplo. A teoria segundo a qual todos os ramos da administração pública federal estão debaixo da supervisão e do controle direto do presidente da República, não tem mais autonomia nenhuma. Da agência reguladora, da autarquia, isso não interessa mais. Não existe mais autonomia, não existe estabilidade, né? Então, aí você pode governar o executivo inteiro por decreto, ao mesmo tempo você completa essa teoria cesarista, abertamente só respeitando decisões judiciais que estejam de acordo com aquilo que está colocado no plano. E, quer dizer, você não tinha uma... Por isso que eu falei em convicção, quando você quando você se referiu a como ele estava integrado, como ele estava, digamos, melhor, a fala, o discurso dele estava melhor estruturado. A impressão que eu tenho é que existe uma doutrina mais fechada. Quer dizer, o populismo reacionário não é só uma doutrina de oposição, agora ela também tem uma doutrina de governo. E isso permite dar uma espécie de uma coerência geral nas ações do governo Trump. Né? É como se fosse mesmo uma teoria da Constituição. Uma teoria da Constituição da qual quem interpreta a Constituição é ele. Né? Eu acho que vai chegar um ponto daqui a pouco, nesse ponto, Gustavo. Porque você tem duas opções. Ou você vai dizer que não respeita a Constituição, ou é você que vai interpretar a Constituição. Eu é que vou dizer que a Constituição é porque eu fui eleito pelo povo americano, que tem uma essência, sempre tem uma coisa orgânica, né? O povo tem... Você falou a coisa do sangue, ela tem o sangue, tem a terra, tem a tradição, tem a história, tem o idioma, tem essas coisas assim. E ele é o representante desse pessoal. Então ele é que está habilitado, em nome do povo, a interpretar o que a Constituição não é a Suprema Corte, não é o Legislativo. Eu acho que é isso que está acontecendo agora, pelos caquinhos que eu estou juntando aqui. Faz sentido, como diz o Pedro? Eu acho que é um excelente ponto, porque, veja, o que você coloca é que o Donald Trump, em 2016, ele assume sem uma base intelectual formada. Por quê? Porque a base intelectual que havia do Partido Republicano era a base do conservadorismo tradicional, que foi algo montado a partir dos anos 50. Né? A gente esquece o conservadorismo que a gente tem nos Estados Unidos do Partido Republicano, esse conservadorismo montado como resposta ao fim da Segunda Guerra Mundial, ou seja, anticomunismo, livre comércio, instituições, etc., uma visão até um pouco mais assertiva em relações internacionais, o isolacionismo, por exemplo, que era produto do velho conservadorismo norte-americano pré-Segunda Guerra Mundial. Né? Então tem toda uma construção de uma base intelectual, né, a partir do William Buckley, nos anos 50, que constrói o conservadorismo e traz muitas dessas diversas correntes conservadoras e fundamentalmente exclui outras. Né? Algumas mais teoria da conspiração, etc., vão sendo excluídas desse centro do conservadorismo norte-americano. Né? Então foi com esta base intelectual que, por exemplo, o Ronald Reagan foi eleito. Né? A construção dessa base leva à eleição do Ronald Reagan. O Donald Trump, ele subverte isso completamente, é eleito em 2016, uma grande surpresa, nem o próprio Trump esperava ser eleito em 2016, sem essa base intelectual. Né? O Trump de 25 já tem, em certa medida, a construção dessa base intelectual, mas esse é um elemento. Acho que o outro elemento também importante, que é crucial, então esse é um elemento, digamos, ideacional, há um elemento material aqui que é importante, que é o controle que ele tem sobre o Partido Republicano. Trump de 16 assume como alguém ainda que aos poucos estava tomando de assalto o partido, mas que quando ele vai ter que governar, ele vai se cercar de gente do partido. Né? Ele vai ser o Mike Pence, vai ser o vice-presidente dele. Por que o Mike Pence? Porque era alguém que representava, em certa medida, o Partido Republicano, né? Uma ala importante do Partido Republicano. Mitch McConnell no Senado, outras forças importantes no Congresso norte-americano, que meio davam limites para o Donald Trump, né? Não, por aqui não, essas ideias malucas, por aqui... Bom, não à toa o que acontece com o Trump 1 é que ele vai demitindo todo mundo, o secretário de Estado, o assessor de Segurança Nacional. Agora ele transferiu o assessor de Segurança Nacional dele, aquele que vazou, né? A informação no grupo de WhatsApp, ele transferiu para as Nações Unidas, que deve ser talvez a instituição que o Trump tem menos respeito. Né? Mas ele durou 100 e poucos dias. Né? O primeiro assessor de Segurança Nacional do Trump durou 30 e poucos dias. Né? Então ele brigou com todo mundo, o secretário de Justiça do Trump, todos, né? Brigaram com ele, porque, em certa medida,
reagiam às ideias malucas do Donald Trump. Hoje não tem mais ninguém para reagir à ideia maluca do Donald Trump, porque ele tem controle total do partido e ele se cercou de pessoas cujo critério de seleção para ele escolher alguém para ocupar um cargo não foi se a pessoa tem ou não competência para aquele cargo, mas foi o critério de lealdade pessoal ao próprio Donald Trump. Isso começa pela escolha do J.D. Vance. Quando para mim foi muito revelador quando eu escolhi o J.D. Vance, porque aventavam-se muitos nomes, que eram nomes tradicionais do Partido Republicano, etc. Ele escolhe aquele que não tem relação com o Partido Republicano, que é o J.D. Vance, que foi recentemente senador de primeiro mandato e cuja carreira política é intimamente associada à do Donald Trump. Era política, porque antes, quando ele era intelectual, ele era contra o Trump. Então ele se cercou, o secretário de Defesa, um exemplo claro disso. Então ele está cercado de pessoas que só dizem sim para ele. Se for um problema, eu escrevi um artigo também sobre isso, é um problema que o Vladimir Putin enfrentou na Ucrânia. Quando o tomador de decisão está cercado só de gente que diz sim, você tem dificuldade de ver alguns problemas. Então, se todo mundo diz não, Vladimir Putin, o exército russo está em ótima forma, nós vamos tomar Kiev em uma semana, vai ser muito fácil essa guerra. Não tem ninguém para dizer para o Putin, não, talvez não, assim, porque não tem coragem de falar isso. Mesma coisa para o Donald Trump, ninguém tem coragem de falar, e hoje em dia todos que vivem dentro do governo sabem que para sobreviver, eles precisam agradar ao Donald Trump e tentar amplificar o máximo possível as ideias trumpistas. Então nós temos um Donald Trump que é um Trump sem amarras. Então, por um lado tem, como você disse, essa base intelectual montada e por outro lado é um Trump totalmente sem amarras e controle completo e absoluto do Partido Republicano. Acho que isso responde, um pouco a sua colocação, aquilo que o Pedro falou sobre um Trump talvez mais seguro. Ele está seguro porque agora ele conhece e está cercado de gente cuja característica central, repito, é a lealdade ao próprio Donald Trump. Professor, deixa eu lhe fazer uma última pergunta antes da gente se despedir. Qual o seu prognóstico para a democracia americana? Porque a razão que eu pergunto é uma só. Eu não consigo vê-la se desmontando. Eu acho que ela vai ser testada como nunca foi, ou foi, quando os Estados Confederados fizeram a secessão, mas desde então não me parece que tenha havido um teste para a Constituição de 1787, 1788, não lembro exatamente o ano, como esse, Como é que você avalia o que o senhor avalia, o que vai acontecer ao longo desse mandato? Pedro, já há muito tempo a minha visão tem sido uma visão pessimista, antes, inclusive, daquilo que a gente tem visto agora. Nós temos, você citou aí a Guerra de Secessão. Eu acho que nós estamos aí talvez no ponto mais próximo comparado ao que nós vimos na Guerra de Secessão. Então você tem aí uma sociedade extremamente polarizada, você tem uma sociedade extremamente armada. Se você olha os dados dos últimos 5 anos de compra de armamento nos Estados Unidos, compra de arma nos Estados Unidos há 10 anos atrás era muito ligada a um certo grupo demográfico específico, homem branco de meia idade que compravam armas. Isso agora se espalhou. Você tem todos, homens, mulheres, brancos e negros, jovens e velhos, todo mundo comprando uma quantidade enorme de armas. Então é um país onde as pessoas estão profundamente armadas, profundamente divididas politicamente do ponto de vista da polarização e que está sendo agora testado do ponto de vista da sua Constituição por um presidente que adota uma retórica que é a retórica do inimigo interno. Que é outra retórica muito antidemocrática do Donald Trump. Donald Trump não vê a oposição como alguém que deve se ter alguma discussão ideológica, etc., mas que, no fundo, todos jogamos a mesma regra do jogo. Não, é o inimigo interno que deve ser eliminado, deve ser, inclusive, perseguido pelas forças do Estado, se assim for possível. Então, nós temos todos os elementos, eu não vejo nenhum elemento atual, claro que tem a resiliência da democracia norte-americana, mas eu acho que nós estamos aí eu não vejo, pelo menos no curto prazo, muito difícil a gente olhar muito para frente, mas no curto prazo um processo muito claro de deterioração da democracia norte-americana. E quando a gente fala de deterioração da democracia norte-americana, não é a mesma coisa que deterioração da democracia sueca. Nós temos, portanto, aqui implicações que vão muito além dos Estados Unidos. Então, acho que nós estamos diante de um momento que vai precisar algum tipo de reinvenção política, reinvenção dos partidos. Os republicanos já se reinventaram como um partido
nos moldes da extrema-direita europeia, essa reinvenção republicana, e os democratas estão numa crise de identidade agora, buscando como é que eles vão se reinventar, né? Inclusive também aventando alternativas, quiçá, autoritárias, populistas, mas à esquerda. Então, acho que nós estamos num momento de transição muito forte e eu, infelizmente, não vejo com muito otimismo os próximos anos, pelo menos. Professor Carlos Gustavo Poggio, nessa nota pessimista, muito obrigado pela conversa. Eu lamento, espero que da próxima vez possamos ter alguma conversa mais animada. Foi um prazer participar. Um abraço a todos. Obrigada, professor. Obrigado, Gustavo.